O Brasil é o primeiro país em crianças no Facebook, por exemplo. O nosso índice de crianças no Facebook é 3 vezes maior do que em outros países onde o Facebook tem uma penetração grande. Não há regulamentação nenhuma. A regulamentação é caseira. O pai e a mãe deixam o filho ter uma página no Facebook ou não. Inclusive. Muitas vezes incentivo. E essa informação ela é importantíssima, até porque nós fizemos nessa semana passada, um programa aqui sobre a questão da segurança na internet, e um dos vieses que o programa acabou tomando foi justamente a grande máquina publicitária que é a internet hoje, o Facebook, o WhatsApp, porque que é gratuito e essas coisas todas. Então, é importante essa reflexão no sentido de que quem deve ser fiscalizado ou quem deve se preocupar com isso. Supervisionado, talvez, isso, exatamente. Eu já vou querer ouvir o aspecto psicológico da coisa, para a gente falar um pouco de... Ok, as crianças são seres pensantes, como a professora falou, mas será que o momento para instigar esse consumo é justamente na tenra idade, como se diz? Professor Paulo Pedroso, de Publicidade e Propaganda da Faculdade Estácio de Sá, está aqui com a gente. Com todas essas reflexões que por vezes vêm na forma de proibições, decretos e por aí vai, está mais difícil fazer publicidade para alguns públicos específicos no Brasil ultimamente? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Sem dúvida alguma, né? Eu a princípio sou contra qualquer tipo de proibição de publicidade, né? Por formação e por crença mesmo, mais como cidadão do que como profissional. Acho que o mercado se autorregula. Como a Rosa citou, a Alconar, responsável para cuidar disso, né? Não é necessário que alguém que não se sabe nem quem, se tem o direito, a competência, a capacidade para criar uma lei, né? Até porque a gente está vivendo um momento de completa desordem, caos social, tudo. Como é que alguém vai imputar que aquilo é proibido? Sim. Né? Quem é quem para julgar o quê? Né? Boa parte das leis brasileiras não são cumpridas. Né? Então, na realidade, eu acho que a gente também está vivendo numa sociedade do politicamente correto. Né? Então, é mais fácil, parece que, punir, né? Imputar uma punição do que realmente dar educação. Né? O problema é básico, né? A gente estava comentando aqui ainda há pouco. Né? Há um tempo atrás, eu não sei até citar se isso faz parte desse, eu não me lembro realmente se faz parte desse artigo, a proibição de empresas de fast food de premiar crianças com brinde. Né? Nenhuma criança que é criada num ambiente saudável, com uma alimentação saudável, numa família estabilizada, que vá uma vez por semana, uma vez por mês ou a cada 15 dias coma um fast food, tem problema algum. Né? Pode ter algum excesso de calorias, isso e aquilo, mas que 2, 3 dias um organismo infantil vai... Agora, proibir é mais fácil. Né? Tipo assim, é mais... O problema é a criança que foi levada lá? Não, primeiro alguém produziu. Evidentemente que ela foi conduzida, aquela propaganda até pode ter... É a nossa obrigação, né, de levar o consumidor até o ponto de venda. Agora também, se a comida for ruim, a criança não vai comer. Né? Pode até que hoje eu até estava comentando sobre isso, assim, meu filho vai lá, mas não come a comida, só pega o brinde. É o brinquedo. Só que é o brinquedo. Tem brinquedos e brinquedos. Agora também cabe às outras empresas exporem seus produtos. No caso específico do Luciano Huck, não foi um erro de propaganda. Não. Isso é um erro de produto. Né? A minha área específica é pesquisa de mercado. Eu acho que faltou um publicitário lá, né, para ele. Não, se fosse feita uma pesquisa de mercado, sem dúvida alguma, que se aquilo fosse testado, faltou uma orientação, né? Completamente repudiado pelo público. O grande problema é esse. Apesar, se costuma muito falar, vou puxar aqui, fazer a função da Rosa, puxar a brasa para o nosso assado. Costumamos dizer o amadorismo do nosso mercado. Amadorismo existe em qualquer mercado, qualquer lugar que se vá. Isso é um puro amadorismo. Alguém passou a culpa do estagiário. Muito fácil, né, de jogar. O estagiário fez aquela estampa e colocou ninguém. Gente, que se pune o estagiário, se for o caso. Né? Mas não pode também jogar toda a reputação de uma empresa por causa de um erro. Né? Evidentemente que vende camisetas, vende outros produtos
Claro, agora quem é que vai pagar? Não precisa alguém puni-lo, a própria sociedade vai punir. Claro, que pai e mãe em sã consciência vai botar uma camiseta daquela no filho? Imagina, né? O teu filho, a gente tava ali, imagina, e foi vendido para meninos e meninas. Né? Também tinha a versão, pelo que eu soube, tinha a versão masculina. Então, gente, é um horror, ninguém em sã consciência usaria aquilo. Agora, volta para a mesma questão lá do fast food. Né? A criança vai berrar pedindo uma mãe, né? Temos uma psicóloga aqui, mas não vai dizer não, tu está infringindo tais regras. Né? Então, na realidade, o problema, eu acredito que é muito mais educação, cultura e educação, do que realmente um problema da sociedade de consumo. Bom, nós temos um momento aqui que a gente vai acabar quebrando o protocolo, porque o Diego Souza, que está na nossa produção, conseguiu um participante extra para o nosso programa, que, aliás, muito nos orgulha. E eu vou pedir licença para Letícia, que já é da casa, para a gente fazer esse papinho rápido agora com o nosso complemento aqui, e aí depois eu volto para ouvi-la ainda nesse primeiro bloco. Eu estou falando especificamente da Cibele Albuquerque. Ela é preparadora de elenco, produtora de elenco, perdão, e trabalha com publicidade com crianças. Por que nós resolvemos convidá-la para participar rapidamente aqui do programa? Porque nós estamos falando da publicidade para crianças, mas também há crianças que estão do outro lado da câmera, então estão servindo de vitrine para produtos, produtos e serviços também, por que não? Cibele, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Obrigado pela gentileza em nos atender meio em cima da hora, mas vai ser enriquecedor certamente. Eu queria saber como é que é esse trabalho de preparação que vocês têm com a criança. A gente está falando aqui, colocando a criança como vítima, né, de um sistema maquiavélico que quer explorá-la de todas as formas possíveis. Como é que vocês fazem para trabalhar com a criança, do outro lado da câmera, como eu falei, e que ela compreenda isso da maneira mais tranquila possível? É que, na verdade, eu acho que hoje o mercado é uma coisa que está bem amplo, assim, no sentido de que a gente busca sempre na publicidade transcrever o que, na verdade, acontece na realidade, né? Então, a criança, na verdade, ela não deixa de ser uma consumidora também, né? Então, hoje existem várias leis e alvarás e documentação que a gente tem que apresentar tudo para que a gente possa mostrar de fato de que a gente não está usando essa criança para vender um determinado produto que não seja algo saudável, e para isso a gente necessita desse alvará, que tem que entrar com todo um processo antes de qualquer tipo de comercial, né? Para poder justamente ser julgado se é viável ou não, né, para justamente provar para que não há nenhum abuso de questão trabalhista, de questão de horário, ou de que de fato realmente a criança está induzindo a um consumo desenfreado. Então, isso inclusive é algo que reduziu bastante o mercado infantil no momento, porque até para expedir esse alvará é a questão da infância e juventude, você mexe com direitos trabalhistas, então envolve uma área bem mais ampla que até então a gente não tinha, né? Mas eu acredito que é um mercado crescente, que realmente isso faz parte da realidade atual, não tem como a gente fugir, né? São de fato consumidores mesmo. E eu acredito que isso tem melhorado bastante no controle até da própria qualidade da publicidade, né? Agora, a própria logística, rotina de produção, você falou, há legislações a serem seguidas, há uma série de cobranças que às vezes podem ser até maiores por se tratarem de crianças do que seriam com adultos. Isso inviabiliza o trabalho de alguma maneira? Há uma fiscalização mais intensa quando se faz esse tipo de trabalho com criança? Como é que é na prática? Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem um tempo determinado, que seria no máximo de 8 horas de gravação, onde o pai e a mãe devem assinar um termo de responsabilidade, consentindo, né, a participação da criança. Então, justamente para justificar junto à infância e à juventude, para expedir esse alvará, que agora é exigido em todos os estados, inclusive em Santa Catarina, né? Então, há um controle bem rigoroso, sim, com certeza. Vocês lidam com essas crianças durante o trabalho
e chegam a acompanhar depois ou conversar com os pais, enfim, para saber se essa rotina, esse trabalho chegou a trazer algum tipo de prejuízo, de impacto para a criança ou isso não acontece? Não, é que na verdade, assim, geralmente as crianças que participam de comerciais são crianças que já fazem cursos de teatro, que realmente já gostam, né, desse tipo de trabalho de publicidade. Então, eu acredito que não venha causar algum dano, assim, necessariamente para a criança, né. Eles se veem mais como atores e atrizes mirins do que propriamente dito como consumidores, assim, sabe? E de uma maneira ou de outra, acaba também colocando a criança já em contato com o mundo do trabalho, que é controlado, regulamentado, seguindo, evidentemente, os preceitos legais. No longo prazo vai, inclusive, fazer bem para a criança. A criança está obtendo renda através do seu trabalho, que é absolutamente legal nesse caso, pontualmente, né? Não está defendendo trabalho infantil aqui. Eu te agradeço muito, Cibele, pela tua participação aqui conosco no Conversas Cruzadas, na TV Com, por esse teu ponto de vista que também é muito interessante, muito importante. Obrigado mais uma vez, boa noite. Ok, boa noite. Obrigado. Bom, são 10h27.